Rapaz, essa questão da literatura ela é muito complexa no seguinte sentido. Certos dons, certas querências, certas paixões, a gente adquire, não se sabe por quê. De fato, eu não me lembro. Eu sei que em 1977, já faz uns 2 dias, né? Eu ganhei de presente um livro da Maria José do Pré, chamado A Ilha Perdida. Eu fiquei fascinado com esse livro e a coisa mais linda do mundo. E tinha ilustração para quem estava começando a vida. Eu estava com, sei lá, 77, eu estava com 13, 12, 13 anos, era bem jovem. Então eu fiquei fascinado com aquele livro, as ilustrações muito bonitas e tal. Acho que tem muita gente que começou a vida literária, a vida artística, com aquele livro, cara. Um livro maravilhoso. E eu me lembro que um dos personagens chamava Eduardo e o outro Henrique. Era, dois irmãos. Então, essa questão de você gostar da arte, ela é muito íntima e ela independe de governos, de situação econômica. É uma coisa muito profunda que está dentro de você, né? Por exemplo, esse governo que nós temos hoje, esse desgoverno, né? Uma coisa monstruosa, uma coisa que o ser humano perdeu o valor, eles acham que vão conseguir trazer a escravidão de volta. Mas eu acho que não. Eu ainda tenho esperança que não. Então, mesmo assim, ainda tem gente apaixonada por literatura, ainda tem gente apaixonada por poesia, ainda tem gente apaixonada por música. Então, praticamente, o Temer, demônio, nós nunca vamos deixar de gostar disso. Nunca. Então, o Anderson, é uma coisa que nasce com a gente. Eu me lembro quando eu era adolescente, 15, 16 anos, viu, Anderson? Cara, meu sonho era esse aqui, ó. Eu pensava, até 20 anos atrás. Meu Deus, eu me perguntava, meu Deus, será que eu nunca vou conseguir, meu Deus? Será que eu vou ficar sonhando a vida inteira? Não vou conseguir publicar um livro? Tá aqui 3 obras minhas, essa aqui é a última, né? A Rapsódia no Araguaia, fala da guerrilha, né? Esse daqui é um livro que eu fiz, foi meu primeiro livro que eu fiz em 97, muito jovem também, e ele tinha um outro título, uma outra forma. Era uma brincadeira de juventude. Hoje eu refiz ele completamente, eu gostaria que as pessoas reavaliassem, principalmente quem leu meu livro naquela época, eu gostaria que lesse de novo, porque ele está completamente modificado e adaptado à idade que eu tenho, né? Então esse é o gostar, é o querer. E esse aqui também é um muito antigo, que fez muito sucesso em Goiânia no começo da década de 90. Teve uma escola lá, Sagrado Coração de Maria, uma escola católica. Os alunos fizeram até prova sobre esse livro. Então, hoje ele está melhor ainda. Ele chama-se Anjos, Sonhos e Canções, e ele tem uma personagem, e ele tem... os focos deles é o câncer na adolescência, né? E a depressão, que hoje é um problema gravíssimo. E também um lado meio nefasto, que é o tráfico de órgãos. É bem complicado. Então, ele nasceu de novo, um livro que nasceu de novo. Ele se chamava Alexia, o livro, que é o nome da minha personagem principal. Mas agora ele renasceu de uma forma mais adulta, mais... Mesmo assim, ele está sendo candidato nas escolas da Barra e em alguns municípios aí próximos, que eu estou oferecendo ele para ser lido nas escolas. Esse aqui eu quero trazer de volta porque eu não falei. Não falei sobre o foco, o tema dele, né? Eternidade dos Sonhos. Esse aqui fala, sim, sobre essa possibilidade de mistério do Roncador, cidade nas profundezas da Terra, isso aqui, Agartha, toda aquela possibilidade de existência de seres vindos de outro mundo, que aqui se radicaram, que aqui fizeram isso, fizeram aquilo.
Ele não trata da vinda do Fawcett, que dizem que veio atrás de Cidade Perdida, mistério, tal, tal, tal. Então eu procuro criar com esse livro uma ficção minha. Eu crio uma personagem, mulher, que ela não é desse mundo. Ela habita lá esses lugares que os seres de outro mundo tomaram conta lá, que, digamos, nas profundezas da Terra. E eu coloco ela para se relacionar com um homem simples, um homem comum, um brasileiro comum. E no final das contas, ela consegue levar ele para o mundo dela, lá, outro planeta, outra condição, outro meio. Então, mas acima de tudo, eu procuro dar ao relacionamento dos dois aquela coisa que nós terráqueos chamamos de amor, né? Aí você mistura ficção científica com sentimento, eles acabam tendo filhos, aquele relacionamento estranho. Pá. Ele vê coisas que ele jamais sonhou que existisse, e até hoje não existe no mundo ainda, como coisa concreta, né? Existe apenas como sonho. Então, seria bom, eu vou até mostrar aqui atrás dele a figura da minha personagem, que na Terra ela se chama Nita, recebeu o nome de Nita, né? Mas que no mundo dela, essa moça do batom vermelho, ela recebe o nome lá de Terima. É uma personagem importante lá no mundo dela. Então, para quem gosta de fantasia, para quem gosta de sonhar, é bem parecido com o livro de Yargo, de Jacqueline Susan, muito sucesso nos Estados Unidos. Meu, claro, não tem nada a ver com sucesso. Mas é assim, quem gosta de fantasia, quem gosta de sonhar, ofereço ele para ser lido. Tá, essa rapsódia no Araguaia. Aí você me perguntou, mas peraí, rapsódia são trechos de poema épico. O que rapsódia tem a ver com o teu livro? Mas rapsódia é o seguinte, são trechos de poemas heróicos, de poemas de bravura, de poemas de vitória. Ulisses, quando venceu todas as dificuldades dele, que voltava de navio com os marinheiros dele, eles cantavam canções de bravura, de vitória, que também foram chamadas de rapsódias. E o que faziam os guerrilheiros lá nas profundezas do Araguaia, nos anos de 72 e 75, quando eles desafiaram o governo militar? Eles cantavam músicas de vitória, porque eles achavam que eles conseguiam destruir a ditadura militar. Então eles ficavam às vezes noites e noites cantando hinos de revolução, de destruição daquele governo da época ditador. Bom, esse livro aqui serve para os dias atuais, que nós estamos vivendo essa tragédia social, né? Onde o governo mente todos os dias na televisão. O governo comprou toda a imprensa e os três poderes estão todos entrelaçados na corrupção e na mentira. Então, o que acontece? Precisava hoje também de pessoas assim, que cantem rapsódias de coragem, de bravura, e que dê esperança para o nosso povo, que a situação hoje, Anderson, é pior do que na década de 70, na década de 80. Porque hoje a arma usada é a mentira. E a mentira ela é mais difícil de vencer, né? E nós temos pessoas que são pessoas que a gente acreditava que estavam do lado do povo. Pelo contrário, não estão. E a gente sabe que esse tal de acordão nacional com o Supremo e tudo, a gente sabe que não dá mais para fingir que a gente não está vendo, é uma realidade. Então, se você, ou que está aí me vendo, se você gosta de livros, gosta de música, gosta de arte, você pinta, você esculpe, não deixe disso não, só porque nós estamos num túnel sem luz,
Mas não deixe de sonhar não, continue acreditando, continue tendo fé. O que o dinheiro traz? Prazer. O que os bens materiais trazem? Prazer. Mas a literatura traz prazer. Os acordes de uma bela canção traz prazer. Um quadro depois de pronto, lindo, maravilhoso, traz prazer, né? E você, bonitão, que tem dinheiro sobrando, que tem isso, que tem aquilo, quando você morrer, estiver no caixão, vai sozinho também, não tem jeito não. Não vai levar nadinha, nadinha. Vai ser diferente de mim não. E eu pelo menos vou deixar alguma coisa. Então, aí se você me pergunta, vamos, você está ganhando dinheiro com isso? Não, todo mundo sabe que não, né? Sou um cara que anda a pé para cima e para baixo, eu não tenho dinheiro. Mas eu estou me realizando, estou me realizando naquilo que eu gosto, que é escrever livros, né? Então você tem que fazer aquilo que te dá prazer, que te realiza. E você tem que levar a sério, olha a carinha da Alex, minha menina. Você tem que levar a sério um nome chamado legado. Durante a sua existência nesse mundo, você vai deixar o quê? Você só pensou na vida em consumir, em comer, beber, ter mulher, ter bebida para tudo quanto é lado, ter carro bom, ter fazenda. Ele não vai deixar nada. Quer dizer, eu tenho alguma coisa para deixar. A minha Alex, ela não existe, mas é um sonho bom. E o ser humano, ele é diferente dos animais brutos por causa disso. Porque ele sonha, ele constrói o seu futuro, ele faz um país melhor através das suas ações. Não é só consumir, beber, comer, dormir, isso e aquilo. Existem algumas criações que precisam ser feitas. Então, certos papéis, Anderson, são reservados para determinadas pessoas e elas passam a vida inteirinha sofrendo, só cuidando daquilo ali. Aí depois que ela desaparece, é que vem. Ele aflora, ele vem trazer algum tipo de sentido. Então, se você pensa, disser para mim assim, não, mas se você sabe que isso não vai te dar nada em vida, então por que você insiste tanto? Não sei. Certas coisas são jogadas por cima da cabeça da gente, a gente não sabe explicar, logo eu, porque eu. Mas eu tenho momentos de alegria, momentos de prazer, igual todo ser humano tem. Eu duvido muito que um cara milionário e que tem um monte de afazeres o dia inteiro, que não tem tempo de fazer nada, só pensando em dinheiro, eu duvido que ele seja mais feliz que eu. É aquilo que eu te falei. Embora ele saia assim meio graficamente bonitinho, mas ele é um processo manual. Ele, depois de tantos anos que eu escrevi esses livros, eles ficaram guardados. E hoje a tecnologia está tão fácil que eu aprendi a criar meus próprios livros aqui dentro de casa, nessa mesma sala onde nós estamos, nessa mesma biblioteca. Então, parece que ficou tudo certinho assim, mas é porque o corte aqui lateral, esses assim, ele é feito na gráfica, porque senão ele não fica assim muito certinho, né? Mas o restante, tudo é feito pela minha própria mão. A diagramação, a criação da capa no CorelDRAW, a paginação, a revisão. Eu pedi ajuda a um monte de pessoas para me ajudar a revisar. O xodó, o melhorzinho, assim, é esse aqui. Pelo resultado concreto que eu já tive em relação à escola, em relação a alunos. Eu tenho uma caixa cheinha de cartas de prova que os alunos fizeram, redação que os alunos fizeram. Então isso aqui eu estou esperando mais dele,
em relação às escolas por causa disso. O tema dele é muito sentimental, questão do câncer na adolescência, questão da depressão, que hoje é um problema sério. Então eu espero mais dele. É o meu xodó. É bom lembrar o seguinte, essa ilustração tão linda aqui, o Anderson, ela foi feita por uma artista plástica da Barra, chamada Peônia. E também essa moça das estrelas aqui, também foi feita pela Peônia, um artista local. Então é isso. Já consegui o que eu queria? Não. Porque eu fiz o livro e ele está igual curva de rio. Parou na curva e não sai, né? Eu não consigo ainda descobrir como distribuir esse livro para o Brasil, para o mundo, sei lá, vender, enfim, distribuir, tornar-me um cara conhecido. Eu posso fazer ele sozinho? Posso, mas em quantidade muito pequena, né? E aí você fala assim, peraí, mas por que você não mandou seus livros para uma editora? Aí é que eu vou te dizer uma coisa, e desde quando a editora está interessada em trabalho de qualidade? Elas não estão interessadas. Elas se interessam por livros de pessoas famosas, que têm uma venda rápida. As pessoas compram porque conhecem o autor, porque sabem que o autor é famoso. Então eles se interessam por aquilo que o autor está dizendo. Mas hoje, você manda um livro seu para ser analisado por uma editora, eles nem leem, não estão interessados. Se o poderoso Euclides da Cunha fosse dos dias de hoje e apresentasse os sertões nas editoras, eles não iam nem ler. Como hoje tem demais, por exemplo, gente perambulando por aí, gente de boa qualidade, que sabe tocar instrumento demais, que tem música muito boa, as gravadoras não estão interessadas. Eles estão interessados naquelas porcarias que aparecem na mídia, que vende. Eles querem vender. Eles não estão interessados em trabalho de qualidade. O meu, eu não sei se tem qualidade. Se não tem. Eu confesso que os artistas locais, os escritores, não são unidos não, rapaz. Não tem união. E alguns são pseudos artistas, pseudos escritores, pseudos cantores. Eles estão mais preocupados em se envolver com político, para ver se tem algum tipo de lucro financeiro, né? E eu acho que arte, cultura, não combina com político, porque eu particularmente não gosto de político. Não me interessa o que acontece com a prefeitura, o que a prefeitura faz não me interessa, a vida do prefeito não me interessa, o secretário de cultura não me interessa. Então, cada um deve fazer a sua parte naquilo que gosta. Agora quando você é um oportunista, travestido de gente da cultura, é complicado de você entender, né? Então, Barra do Garças ajuda os seus artistas? Sim e não, porque cada um deve procurar o seu caminho. O que acontece no país é que o país inteiro não é voltado para a cultura, não valoriza esse tipo de coisa. As pessoas estão mais preocupadas, sinceramente, com um quilo de carne amanhã cedo, né, cara? Não vai comprar um quilo de carne, né? Muito difícil isso. Então, são as preocupações que cabem mais pessoa igual eu, solteiro, não tem mulher, não tem filho, não estou preocupado com nada. Então, vou escrever livro, vou. Então, mas assim, você pode ver que o que está acontecendo na Barra do Garças hoje tem um fenômeno acontecendo que algumas pessoas ainda não observaram. Semana passada mesmo eu fui numa papelaria, eu vi uma moça lá que sempre foi uma artista plástica, muito conceituada. Ela está quieta, a gente não vê falar nela. Aí você fala em outro determinado artista e está quieto, sumiu. Parece que todo mundo desistiu. Parece que todo mundo largou de mão. Mas não é. Tá aquela brasa lá por baixo comendo assim,
Mas por quê? Num governo igual esse de Temer, é muito difícil. Muito difícil você insistir, porque você se preocupa muito com o dia a dia, com arroz, com feijão, com a conta d'água, com a conta de luz. Para não ficar igual aquele cara do livro O Feijão e o Sonho, de origem de Sless, que sofre igual o cachorro, né? Então, para ninguém sofrer, leva-se uma vida paralela normal. Eu sou funcionário público, trabalho na escola, tenho meu salário todo mês. Não fosse isso, eu morria de fome. Então, aí, se eu fosse lá do país escandinavo, lá, a Suécia, a Dinamarca, a Islândia, quem sabe eu seria um cara bem sucedido financeiramente. Mas agora no Brasil, você tem que conduzir sua vida de sonho, mas com o pé no chão. Lembrar que você tem que ter um salário todo mês, pagar suas contas, comprar sua comida e tal, tarará, tarará. Mas é isso aí. Agora, a pessoa ficar esperando do poder público, não, não virá nada. Não virá. Se por exemplo, eu faltar agora, eu já tenho meu legado. Tem umas partes aqui que eu guardei, aqui dos meus livros, né? Eu guardei justamente para isso, para alguém encontrar, né? Meus parentes, seja lá quem for. E eu espalhei os livros em algumas bibliotecas nas escolas aqui, na biblioteca do município. Já mandei não sei para quem, não sei para quem, distribuir para as pessoas certas que eu sei que gostam de ler. Pronto. A minha parte está feita. Vou continuar lidando com isso. Já estou pensando em escrever um novo livro. Ainda. O assunto ainda está meio sendo construído, né? Eu devo levar uns 3 anos para fazer ele. Agora, eu não espero nada de prefeitura, de órgão nenhum. Eu vou me cuidar, né? Vou fazer aquilo que eu gosto. Se acontecer, aconteceu. Agora, a minha satisfação é que se eu faltar agora nesse momento, eu já tenho alguma coisa que está aqui. Alguém já vai poder fazer, sei lá que tipo de uso que vai fazer desse meu trabalho. Mas aí eu fui isso aqui. Eu fiz isso aqui em vida. Eu deixei isso aqui. Entendeu?